Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Fundep. É a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não assistiu a primeira, dá uma olhada nos nossos vídeos passados. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para as questões. Eu selecionei algumas questões que são importantes tanto na área da licenciatura, como também na área do bacharelado. Então, vamos lá. Primeira questão. Para organizar uma competição ou evento esportivo, o professor de educação física precisa escolher uma forma ou tipo de competição, torneio, campeonato ou jogos, e um sistema de disputa, eliminatório, rodízio ou misto. Quando se tem pouco tempo para realizar uma competição esportiva, a escolha deve ser pela forma de disputa, torneio, e o sistema de disputa ou de eliminatória simples. Quando se tem mais tempo disponível, a forma deve ser o campeonato e o sistema deve ser o de rodízio ou misto. Considerem que o professor organizou uma competição de futsal entre 7 equipes inscritas e adotou o sistema de rodízio duplo, ou seja, turno e retorno em chave única, classificando as duas melhores equipes dessa fase para a disputa da final do torneio, que foi disputada em partida única. O relatório final da competição apontou que o torneio teve, e aí tem algumas alternativas relacionadas à quantidade de jogos. E aí, para resolver essa questão, a gente tem que relembrar algumas características dos sistemas de disputa. Nesse caso, a gente vai ter como sistema de disputa da competição o rodízio duplo, ou seja, todo mundo joga contra todo mundo, todas as equipes se enfrentam em turno e retorno, ou seja, duas vezes, né? Então, nesse caso, a gente tem uma formulazinha que ajuda bastante aí a calcular a quantidade de jogos num rodízio duplos, que é o número de jogos vai ser igual ao número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1. Se fosse rodízio simples, ou seja, apenas turno, né, todo mundo se enfrenta apenas uma vez, seria essa mesma fórmula, número de jogos é igual ao número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1, tudo isso dividido por 2. Como a gente está falando do rodízio duplo, a gente não divide por 2. Então, o número de jogos é igual ao número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1. Nesse caso, como a gente tem 7 equipes inscritas, a fórmula vai ser número de jogos é igual a 7, que é o número de concorrentes, vezes o número de concorrentes menos 1, 7 menos 1, 6. Então, o número de jogos será 7 vezes 6, que dá 42. Porém, esses 42 jogos são os jogos relativos ao rodízio duplo. Porém, aqui no enunciado, ele fala que são classificadas as duas melhores equipes dessa fase para disputar a final do torneio disputada em partida única. Então, além dos 42 jogos lá do rodízio duplo, a gente vai ter mais um jogo que é a final disputada entre as duas melhores equipes a partir desse rodízio duplo. Então, o número total de jogos da competição será 42 do rodízio duplo, mais a partida final, a final em partida única, ou seja, mais um jogo, totalizando então 43 jogos disputados. Então é uma questão bastante interessante para a gente relembrar aí sistemas de disputa, mais especificamente o rodízio duplo, e aí também se atentar a esses detalhes que a questão fala, né? Se a gente focasse apenas no rodízio duplo, seriam 42 jogos, mas a competição tem uma final aí a ser disputada. Então, 43 jogos no total. Primeira questão, alternativa D é a correta. Segunda questão, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, as habilidades se expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Uma das habilidades desenvolvidas nos alunos de 13 a 15 anos é a identificação dos elementos técnicos ou técnico-táticos individuais, combinações táticas, sistemas de jogos e regras das modalidades esportivas praticadas, bem como a diferenciação das modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte.
rede-parede, campo e taco, invasão e combate. São modalidades esportivas caracterizadas como esportes de invasão. E aí, uma típica questão sobre a BNCC, mais especificamente sobre a unidade temática de esportes. Nesse caso, a gente vai pesquisar nas alternativas qual é a alternativa que fala dos esportes de invasão. Relembrando rapidamente, os esportes de invasão são aqueles em que a principal característica é que a gente deve levar um objeto, normalmente uma bola, para uma área defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que a gente defende a nossa área. Então são exemplos, o futsal, o basquete, onde toda a lógica do jogo é levar um objeto para uma meta defendida pelo adversário, ao mesmo tempo que a gente cuida, que a gente defende a nossa. Então vamos lá, na alternativa A ele fala de ginástica artística, rítmica, nado sincronizado, patinação artística e saltos ornamentais. Todos esses, na verdade, são esportes técnico-combinatórios. A principal característica é que o resultado será trabalhado a partir de padrões técnico-combinatórios. Então a gente vai avaliar os movimentos de acordo com alguns padrões técnico e combinatórios. Então item A, esportes técnico-combinatórios, não de invasão. Item B, bocha, curling, golfe, tiro com arco e tiro esportivo. Todos esses são esportes de precisão, onde o objetivo é lançar, arremessar um objeto buscando acertar um alvo específico. Então, esportes de precisão. Item C, patinação de velocidade, todas as provas do atletismo, remo, ciclismo e levantamento de peso. Na verdade, são esportes de marca, onde o resultado é disposto ali em metros, em distância, em tempo ou em quilos, em peso. Então, item C seria, na verdade, esportes de marca. Item D, basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol e handball. Ele acabou repetindo aí o futebol. E aí, a alternativa D é a correta. De fato, todos esses esportes são esportes de invasão, onde a gente deve levar um determinado objeto para uma meta defendida pelo adversário. Então, segunda questão, item D é o correto. Terceira questão, a resistência externa oferecida aos músculos durante o exercício impõe que eles demandem informações ao cérebro e recrutem as unidades motoras para produzir tensão muscular de acordo com a atividade. A consequência diante de tais resistências externas é a produção de um torque ou força muscular sobre as articulações, que leva à realização ou não de um movimento para suportar a sobrecarga. As ações musculares excêntricas ocorrem quando a força e aí a gente relembra rapidamente os tipos de contração muscular. As contrações musculares isotônicas, que podem ser concêntricas ou excêntricas, e as ações musculares isométricas. Nas ações musculares isotônicas concêntricas, a força é maior do que a resistência, o que leva a um movimento de encurtamento, de aproximação entre origem e inserção. Nas ações musculares isotônicas excêntricas, a resistência vai ser maior do que a força, resultando assim em um alongamento do músculo e a gente vai ter um afastamento da origem e da inserção do músculo, enquanto que nas ações musculares isométricas a gente tem uma contração muscular, porém não há alteração do ângulo articular, ou seja, a força é igual à resistência. Então, concêntrica, força maior do que a resistência, excêntrica, resistência maior do que a força, e isométrica, a força é igual à resistência. Nesse caso, como ele está falando das ações musculares excêntricas, a força vai ser menor do que a resistência, ou seja, terceira questão, a alternativa B é a correta. Nas ações musculares excêntricas, a força vai ser menor do que a resistência. Quarta questão, o músculo é um tecido especialmente adaptado para a transformação de energia química, ATP, em mecânica, uma tensão muscular decorrente do mecanismo fisiológico da contração muscular. No processo de transformação de energia química em mecânica, consideram-se três vias possíveis: a via anaeróbia alática, a anaeróbia lática e a aeróbia.
Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta da via de transformação química e o sistema de produção de energia por ela utilizada. Então, relembrando rapidamente das vias energéticas, as vias anaeróbias não utilizam o oxigênio em suas reações, enquanto que a via aeróbia utiliza oxigênio em suas reações. A via anaeróbia alática não utiliza oxigênio, e a gente vai ter como principal substrato energético o ATP e a fosfocreatina. Na via anaeróbia lática, a gente vai ter como principal substrato energético ou a glicose, quebrada de forma parcial, o que faz com que gere como subproduto das reações o lactato. E na via aeróbia, a gente utiliza oxigênio nas reações e temos como substratos energéticos tanto a glicose como também os lipídios, porém quebrados de forma completa. A gente vai ter uma série de reações que vão quebrar aí por completo as moléculas de glicose e também de ácidos graxos. Então, dito isso, vamos para as alternativas. Na alternativa A, ele fala de anaeróbia alática do sistema glicolítico, quando na verdade na via anaeróbia alática a gente vai ter o sistema dos fosfagênios ou o sistema ATP-CP. Por isso a gente já consegue eliminar essa alternativa A. Item B, anaeróbia alática, sistema oxidativo, e aí é falso também, o sistema oxidativo vai ser relacionado à via aeróbia, já que justamente a gente utiliza o oxigênio nas reações e, consequentemente, vamos quebrar por completo moléculas de glicose e também de ácidos graxos. Já eliminamos, então, também a alternativa B. Na alternativa C, ele fala em anaeróbia alática, sistema ATP-CP, ok. Anaeróbia lática, sistema glicolítico, perfeito, é justamente na via anaeróbia lática, onde a gente tem a quebra aí das moléculas de glicose, porém de forma parcial. E por último, a via aeróbia como sistema oxidativo, perfeito, alternativa C toda perfeita, toda correta. Na alternativa D, só para deixar claro, ele fala de anaeróbia lática como sistema oxidativo e aeróbia como sistema glicolítico. Então ele inverteu a ordem. Então, de fato, a alternativa C é a correta. Anaeróbia alática, sistema ATP-CP ou sistema dos fosfagênios. Anaeróbia lática, sistema glicolítico, e aeróbia, sistema oxidativo. Então, quarta questão, a alternativa C realmente é a correta. E quinta questão, o basquetebol é uma modalidade esportiva em que dois times jogam num período de 40 minutos e precisam fazer o maior número possível de arremessos de bolas nas cestas do time adversário. Com relação às regras do basquetebol, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Item A. O jogo é iniciado quando uma ou duas equipes estiverem na quadra de jogo com 4 ou 5 jogadores prontos para jogar. E aí, item falso, diferente de outros esportes, como futebol, como futsal, onde a gente pode iniciar uma partida mesmo que a equipe não esteja completa, no jogo de basquete são 5 jogadores em quadra e a partida só inicia se realmente esses 5 jogadores estiverem em quadra. Então, por isso, o item A é falso. Item B. O primeiro período de jogo inicia-se quando a bola deixa as mãos do árbitro principal no lançamento da bola ao alto. Todos os outros períodos começam quando a bola estiver à disposição do jogador, que realizará a reposição lateral. E aí, perfeito, esse lance ao alto que o árbitro faz é só no primeiro período. E aí é onde a gente tem a primeira disputa de bola. Então, para isso, o árbitro realmente lança a bola ao alto. Porém, esse lançamento realmente só ocorre no primeiro período. Então, item B já é o correto dessa questão. Vamos ver o porquê do item C e item D estarem incorretos. Item C. Se o placar do jogo estiver empatado ou com apenas um ponto de diferença ao final do quarto período, o jogo continuará com quantos períodos extras de 5 minutos forem necessários até que uma equipe fique com 2 pontos de diferença
em relação ao adversário. É quase toda correta aí esse item, mas na verdade isso só ocorre se o jogo terminar empatado. Se tiver um ponto de diferença, o jogo já encerra. Então, no final do quarto período, se tiver pelo menos um ponto de diferença entre as equipes, a partida já encerra. Porém, se a partida estiver empatada, temos um tempo extra de 5 minutos. Porém, se nesse tempo extra continuar empatado, vamos jogando quantos tempos extras de 5 minutos forem necessários para tirar esse desempate, né? Porém, não precisa ser apenas 2 pontos, mas sim uma diferença de 1 ponto já basta para encerrar a partida. Então, nesse caso, o item C é falso por conta disso. E item D, a substituição de jogadores durante uma partida ocorre com a bola em jogo, após comunicação do técnico, à mesa de controle e autorização do árbitro, para ambas as equipes, não sendo necessário que o cronômetro de jogo esteja parado. E aí é falso, já que a substituição de jogo tem que estar com a bola morta e com o cronômetro parado, né? Então não pode ocorrer uma substituição enquanto a bola estiver em jogo. Então por isso, item D também é falso. Então, realmente, quinta questão, item B, é a correta, como a gente viu anteriormente. E com isso, finalizamos essa nossa segunda aula com questões da banca Fundep. Espero que tenha dado para revisar aí alguns temas importantes. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo e qualquer dúvida fico à disposição aqui no YouTube, lá no nosso Instagram ou pelo nosso e-mail contato@concursoscdfisica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.